Irmãos, eu tratarei nessa noite sobre a doutrina da justificação, a terceira parte e última parte. Então, hoje, nós finalizaremos a respeito desse assunto, sobre a justificação. Então, o que é a justificação? A justificação, ele é um ato jurídico, ou uma sentença divina, na qual Deus declara, perdoado todo pecador que crê em Jesus. Como Luiz Berkoff define, a justificação é um ato judicial de Deus, no qual Ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Então a justificação, ele é um ato de Deus, em que Deus, ele vai declarar o pecador justo, mediante a cruz de Cristo. Então Cristo, ele leva os nossos pecados sobre ele, e nós então recebemos sobre nós a justiça de Cristo. E a justificação é esse ato judicial, é uma sentença divina. É algo que Deus determinou, decretou, estabeleceu. A justificação é um ato único e legal, que remove a culpa do pecado e restaura o pecador à sua condição de filho de Deus. Então é um ato único, não é um processo, e é um ato único e legal, que remove a culpa, tira de nós a culpa dos nossos pecados e restaura em nós a condição de filhos de Deus. Então, quando nós somos justificados, somos declarados por Deus justos, mediante a obra de Cristo, em um ato único. Ele declarou e nós então nos tornamos justos, somos declarados justos diante dele. Então, isso é a justificação. O teólogo Calvino, ele acreditava que a justificação era o eixo em torno do qual a religião gira. Não é de admirar que um teólogo reformado do século XVII, Johann Henrik Hasseltl, um dos delegados do Sínodo de Dort, do ano de 1619, ele escreveria mais tarde que a doutrina da justificação é o artigo sobre o qual a igreja se firma ou cai. Então a justificação para nós, justificação pela fé, sermos salvos pela justificação, é uma doutrina muito importante. Eles sempre consideraram como uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Tanto que Calvino, que é um dos maiores teólogos da história, ele diz que esse é o eixo a qual toda a religião gira, a religião cristã. Se você tirar a justificação da fé como o meio da nossa salvação, nós nos perdemos. Porque logo colocaremos os nossos olhos em boas obras, os nossos olhos em todas as outras coisas, menos na obra de Cristo. Então, é o eixo importantíssimo para a nossa fé. Tanto que Johann, ele diz que é o artigo sobre o qual a igreja se firma ou cai. Quando eu sei que eu estou em uma igreja bíblica? Quando eu entendo que a salvação é pela justificação mediante a fé. Se nós não entendermos a justificação, nós caímos. A igreja deixa de existir, porque a justificação, ela aponta para a obra perfeita de Cristo. Olha que interessante a respeito disso. O Concílio Católico de Trento declarava que a causa instrumental da justificação, o meio pelo qual é obtida, não é a fé, e sim o sacramento do batismo. E dentro desse mesmo raciocínio, o concílio determinou: se alguém disser que a justiça recebida
não é preservada e que também não é aumentada perante Deus por boas obras, mas que essas obras são apenas frutos e sinais da justificação obtida, e não a causa desse aumento, que seja anátema. Em outras palavras, as obras são necessárias para se obter, preservar e aumentar a justificação. Se as obras não forem acrescidas à fé, a justificação não atinge seu alvo, segundo o pensamento católico. Então, para o catolicismo romano, a salvação, ela não é um ato da justificação pela fé. Eles, dentro dos documentos históricos dos católicos, que está lá no Concílio de Trento, eles dizem que o meio da justificação não é a fé, e sim o batismo. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós somos salvos, nós somos perdoados, mediante a fé. É quando nós cremos em Jesus, que nós então somos perdoados, somos salvos. E não por meio do batismo. As águas não têm poder para perdoar pecados. As boas obras feitas em torno do batismo não pode perdoar os nossos pecados. O único que pode perdoar pecados que a Bíblia fala é Cristo, mediante a sua cruz, e não por meio de batismo. O batismo não pode perdoar, quem perdoa é Cristo, e acontece mediante a fé. Mas o que eles dizem em seus documentos, os católicos romanos? Eles dizem o quê? Se alguém disser que a justiça, a justificação recebida não é preservada nem aumentada por boas obras, e que as boas obras são somente frutos que mostram que fomos justificados, seja maldito. O anátema é maldito. Então eles, nos documentos católicos, dizem assim, que se alguém disser que é salvo somente por crer em Jesus, sem fazer obras, é maldito. Se alguém disser que é salvo por Cristo e que as boas obras são apenas demonstrações que foram salvos, seja maldito. Porque eles creem na salvação por meio das obras. Então eles creem que eles serão salvos por aquilo que eles fazem, por meio das suas atitudes, dos seus méritos. Eles entendem que a salvação, ela pode ser conquistada pelo homem, mediante as boas coisas que ele faz. Mas nós entendemos que a Bíblia ensina totalmente contrário a isso. A Bíblia ensina que nós somos salvos somente por meio da fé em Jesus Cristo. A cruz de Jesus, ela foi perfeita, ela foi suficiente para salvar o pior dos pecadores. Imagina nós acrescentarmos alguma coisa à cruz de Cristo. Imagina nós queremos acrescentarmos boas obras, batismos, e seja o que lá que for, aquilo que Cristo fez. Como? A Bíblia deixou bem claro que com um único sacrifício, Cristo aperfeiçoou para sempre todos aqueles que são santificados. Então eles ensinam o quê? Que não, que precisa de boas obras para obter, para preservar e para aumentar. Imagina se a salvação estiver nas nossas mãos. Quem se salvará? Qual de nós, por coisas boas que viermos a fazer, ou qualquer outra atitude, podemos através disso segurar a nossa salvação, manter a nossa salvação, ou obter a nossa salvação? De forma alguma. É por isso que nós só podemos ser salvos, mediante a fé em Cristo. O mesmo Concílio Católico de Trento, ele emitiu ainda um repúdio à nossa fé, à fé protestante, ao sola fide, somente a fé. E eles então vão afirmar assim: se qualquer pessoa disser que pela fé somente o pecador é justificado, é perdoado, com o sentido de que nada mais seja requerido para cooperar, a fim de obter a graça da justificação, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Hoje, infelizmente,
muitas igrejas evangélicas creem igual o catolicismo romano. Então eles dizem o quê? Olha, se alguém afirmar que é salvo somente por crer em Deus, por crer em Jesus Cristo, ele é anátema, ele deve ser chamado de maldito. Por quê? Porque eles acreditam que deve acreditar em Jesus e fazer boas obras. Eles acreditam na salvação por meio da cooperação, homens cooperando com Deus para ir para o céu. Mas isso não é bíblico. A Bíblia deixa bem claro que nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, lá em Efésios 2, 8 e 9. Então nós somos salvos mediante a fé somente. Mas o que acontece? Esse pensamento de cooperação, de fazer algo para ajudar a Deus na salvação, esse pensamento que veio do catolicismo romano. E por que veio esse pensamento? Porque uma vez que a pessoa ela depende da instituição religiosa, ela acaba se tornando escrava daquela instituição. Uma vez que eles vão ensinar a salvação por obras, eles vão então falar que obras podem ser feitas para ser salvo. E eles vão dizer o confessionário do padre, as indulgências, o dinheiro, as ofertas. Então eles vão dominar a salvação das pessoas, porque eles dizem que não é somente Deus quem salva, a igreja também salva. E esse pensamento de salvação por obras, ela acaba permanecendo nas igrejas evangélicas, em especial no Brasil, que não tem instrução bíblica, que não conhecem a Bíblia, pastores analfabetos biblicamente, a qual vão ensinando as igrejas de forma errada, e acabam ensinando da mesma forma que o catolicismo romano. Então você vai ver que em muitas igrejas vão se afirmar que a salvação ela é obtida pela fé em Cristo, mas também por obras, dízimos, ofertas, batismo, frequentar igrejas e assim por diante, e vão colocando regras acima de regras e mais regras e mais regras. E quando você observa, existem tantas coisas que o homem tem que fazer para ser salvo, que ele já até se esquece de Cristo. Por isso a importância de nós entendermos que a justificação não é um processo, não é por meio de cooperação, não é por meio de obras, é apenas por meio da fé. Então a nossa confissão de fé, ela diz assim no parágrafo 5: Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. Mesmo Deus declarando nós justificados e perdoados dos nossos pecados, mesmo nós recebendo o perdão eterno de Deus, ainda assim as Escrituras nos ensinam que Deus ele continua a perdoar pecados e nós nos arrependendo dos pecados. Mesmo nós sendo declarados justos diante de Deus pela obra de Cristo, ainda assim nós passamos pelo processo agora da santificação. E nesse processo há o arrependimento, há a confissão de pecados, há o quebrantamento de coração. E é exatamente isso que a nossa confissão diz, que Deus ele continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 1 João 1, 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o que nós observamos? Que mesmo após nós termos sido declarados justos diante de Deus, nós continuamos nos arrependendo, continuamos pedindo perdão pelos nossos pecados, e Deus continua concedendo o perdão a nós.
embora jamais possam decair do estado de justificação. Como diz em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Deus, Ele continua perdoando os nossos pecados. Nós, mesmo sendo salvos, nós não nos tornamos perfeitos. A perfeição, ela acontecerá somente na glorificação. Após termos sido declarados justos, salvos, nós agora entramos no processo da santificação. E nesse processo o que acontece? Há o arrependimento, há os erros, há as falhas. Mas uma vez que Deus nos salvou, nós nunca mais podemos decair do estado de justificação. Uma vez que no tribunal eterno, Deus nos declarou justos diante dele, mediante a oferta de Jesus Cristo naquela cruz, nós então continuaremos eternamente justificados por Deus. Uma vez que nós somos declarados perdoados por Deus, mediante ao Senhor Jesus Cristo, isso nunca mais será retirado de nós. E Jesus fala isso para nós. Eu lhes dou a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna quando nós cremos em Cristo. E jamais então pereceremos. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, uma vez que Deus nos salvou, nós temos a vida eterna. Nós jamais pereceremos. E ninguém poderá tirar a nossa salvação de Cristo. Ninguém poderá nos tirar de Cristo. Nós agora pertencemos a Ele. Nossa confissão continua dizendo: eles, no entanto, podem incorrer no desagrado paternal de Deus, por causa dos seus pecados. Salmos 89, 31 e 33, diz assim: se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. O que acontece com cada um daqueles que pecam contra o Senhor? Nós, quando cremos em Jesus de forma verdadeira, o Senhor então Ele nos salva. Ele nos declara justo mediante a obra substitutiva de Cristo por nós. Na cruz, Cristo, Ele é condenado pelos nossos pecados. E nós então recebemos a justiça que vem de Cristo. Então nós somos declarados justos, salvos. Mas durante a nossa caminhada, nós podemos errar, nós podemos vacilar, nós podemos nos perder momentaneamente, por algum tempo, desviar da fé. Isso, todos nós somos sujeitos. Todos nós somos sujeitos à falha. Mas nós nunca perderemos a salvação. Porque toda ovelha verdadeira sempre retornará para o Pai. E aqui, na nossa confissão, mostra o quê? Que quando aqueles se desviarem, caírem, falharem, pecarem contra Deus, o que acontecerá? Eles vão incorrer no desagrado de Deus, como o salmista fala, e serão punidos por Deus pelas suas transgressões e pelos seus pecados. Mas jamais o Senhor retirará dele a sua bondade, e nem desmentirá a sua fidelidade. Se Ele nos salvou, se Ele nos chamou, Ele nos salvará, Ele nos glorificará no final. Uma vez que Deus Ele nos salvou, Ele é poderoso para continuar a nos manter salvos durante toda a nossa vida. Então muitas vezes pode acontecer o quê? De algum de nós falharmos, de algum cristão falhar.
E todos somos sujeitos à queda. Mas uma vez que nós falhamos, o que acontecerá? Deus irá nos corrigir. Você vai ver que existem pessoas que se desviam e nunca mais voltam. Mas existem pessoas que, ao se desviar, ela fica incomodada. Aquilo fica cutucando o coração dela, movendo nela, até o momento em que ela então é restaurada novamente. É o que acontece com todo verdadeiro cristão. Ele pode falhar, pode pecar, pode violar os preceitos de Deus, mas o Senhor jamais irá retirar a bondade dele. E nesse estado de queda, eles geralmente não podem desfrutar da luz da presença de Deus, até que se humilhem, confessem o seu pecado e peçam perdão e renovem a sua fé ao arrependimento. Como diz o Salmos 32:5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, as pessoas, os cristãos, quando eles se desviam de Deus, se desviam da palavra, o que acontece com eles? Eles não vão poder desfrutar da luz da presença de Deus, enquanto eles não se humilharem, confessarem o pecado e pedirem perdão, e renovarem sua fé e arrependimento. Então, o cristão, quando ele se desvia, você vai ver que ele vai ficar por um tempo em trevas, sem entendimento, e você fala para ele, olha, o caminho que você está andando está errado, e muitas vezes ele não vai conseguir entender, compreender, enxergar que ele está fazendo o que é mal, que ele se desviou da fé, até o momento então em que ele percebe que ele está no pecado, e ele vai então se humilhar diante de Deus, e confessar o pecado dele, e então sendo perdoado por Deus. É o que aconteceu com o rei Davi. São salmos de arrependimento de Davi, esses dois salmos. O que acontece com Davi? Davi é um crente verdadeiro. Davi escreveu salmos, o rei de Israel. Ele foi um crente verdadeiro. Mas teve um momento na vida dele que ele se desviou, que ele pecou. E ele não estava enxergando que ele estava no pecado. Até o profeta Natã chegar para ele e falar para ele, você fez aquilo que é mal. E ele então, naquele momento, o que acontece? Ele se humilha diante do Senhor, ele se arrepende do seu pecado, e ele retorna então ao estado a qual há a sua fé, a renovação da sua fé e do seu arrependimento. Então, todas as vezes, quando um cristão verdadeiro, ele falha, ele sempre vai se arrepender, ele sempre vai voltar atrás, ele sempre vai confessar o pecado ao Senhor, ele sempre vai se humilhar a Deus. Mesmo quando são salvos, a nossa confissão de fé deixa bem claro, que pode sim nós falharmos na nossa caminhada por este mundo. Nós podemos sim pecarmos contra o Senhor, mas o verdadeiro cristão que foi salvo, ele nunca permanecerá no pecado. Vai chegar um momento em que ele vai ser renovado novamente ao arrependimento e à fé. É assim que acontece com todas as pessoas, mesmo quando falhamos e erramos. Então, a justificação dos crentes no Antigo Testamento, em todos estes aspectos, foi igual à justificação dos crentes no Novo Testamento.
Então, como aconteceu a salvação no Antigo Testamento? Da mesma forma que no Novo Testamento, mediante a fé. Gálatas 3:9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Romanos 4:22-24. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, Abraão. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para o benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, como acontecia a salvação no Antigo Testamento? Por meio da fé. Como que Abraão foi salvo? Por meio da fé. O que Abraão fez? Creu em Deus. Abraão, ele não fez obras para ser salvo. A Bíblia diz que ele creu em Deus, e isso foi suficiente para Deus o declarar justo. Então, todos os homens só podem ser salvos mediante a fé. A salvação acontece quando nós cremos de todo o nosso coração em Deus. Então foi do mesmo modo. Nós, no Novo Testamento, fomos abençoados com o crente Abraão. Da mesma forma que Abraão ele foi considerado justo por causa da sua fé, nós também hoje somos beneficiados, porque também somos considerados justos por meio da fé, quando cremos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dessa forma, nós somos declarados justos diante de Deus. Muitas religiões ensinam que no Antigo Testamento a salvação era por meio de obediência, a salvação era por meio de obedecer à lei. Mas na época de Abraão nem havia lei. A lei foi dada na época de Moisés, muitos anos depois. A salvação no Antigo Testamento sempre aconteceu por meio da fé. Todos aqueles que creram em Deus, eles foram salvos. E no Novo Testamento, da mesma forma. Como nós somos salvos? Mediante a fé. Quando nós cremos em Deus, nós então somos justificados. Somos declarados justos no tribunal de Deus. É assim que acontece a salvação. Então, uma pergunta que nós podemos fazer hoje: um cristão, ele pode perder a salvação? Então, nós estamos estudando sobre justificação, esse já é o terceiro estudo, e nós então já entendemos o que é a salvação, como ela acontece. Ela acontece quando cremos em um ato único de Deus. Deus então bate o seu martelo no tribunal judicial e declara pecadores sendo perdoados mediante a obra substitutiva de Cristo por nós. Então, uma vez que nós somos perdoados, declarados justos, nós podemos perder a salvação? Então, antes nós devemos responder a pergunta, né? O termo cristão, ele precisa ser definido. Então, o que é um cristão? Um cristão não é uma pessoa que fez uma oração na frente da igreja. Não é uma pessoa que cresceu em uma família cristã. Embora cada uma dessas coisas possa fazer parte da experiência cristã. Mas ser cristão não é isso que faz uma pessoa cristã. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo através da fé e confiou nele como seu único Salvador e se arrependeu dos seus pecados. É isso o que é ser cristão. Então, ser cristão não é uma pessoa, como quando você vai em algumas igrejas que diz: quem está aqui pela primeira vez?
Aí a pessoa vai lá na frente, aí eles fazem uma oração: Senhor, recebo o Senhor na minha vida como Salvador, escreve o meu nome no livro da... Não é isso. Ser cristão é uma pessoa que realmente acreditou em Deus, entendeu a obra de Cristo, creu em Jesus e se arrependeu da sua vida miserável nesse mundo, dos seus pecados. Não é de um pecado, mas é do seu estado pecaminoso, da sua miséria. Então uma pessoa, ao ouvir o evangelho, ele vai olhar para o coração dele, e ele não vai lembrar: nossa, ontem eu contei uma mentira. Não, ele vai falar: nossa, como eu sou mau, como eu sou pecador, olha a minha vida, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, eu sou miserável pecador. Então ele começa a entender que ele é miserável, e que ele só pode ser salvo mediante a Cristo. E isso é ser um cristão. Esse é o verdadeiro cristão, que tem a compreensão dos seus pecados, e que coloca então toda a sua fé, toda a sua confiança na pessoa e obra de Cristo. Então isso é um cristão. E o que acontece quando ele realmente crê? Um cristão, ele se torna então uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo está falando de uma pessoa se tornando uma criatura completamente nova, como resultado de estar em Cristo. Para um cristão perder a salvação, a nova criação, a nova criatura teria que ser cancelada e revertida. Então imagina, quando nós cremos verdadeiramente, Paulo diz que nós nos tornamos uma nova criatura, que tudo o que era o passado passou, e que tudo se fez novo. Imagina o poder de Deus operando na vida de um pecador. Deus então pega aquele pecador que estava debaixo da maldição e faz dele uma nova criatura, uma nova criação. Perdoa toda a vida dela, todo o passado dela, todos os pecados, e faz tudo novo na vida dela. Agora, como uma pessoa que se tornou completamente nova, novo pensamento, novo coração, nova vida, novo caminho, como uma pessoa dessa pode ser revertida novamente a se tornar aquilo que ela era antes? Deus precisaria de desfazer tudo o que ele fez na vida daquela pessoa. Ele teria que cancelar toda essa mudança que ele fez. O novo coração que ele deu, Deus teria que tirar esse novo coração e colocar de novo o coração velho. E nós não vemos na Bíblia nenhum lugar Deus desfazendo a sua nova criação. O verdadeiro cristão se tornou uma nova criatura. É como o pastor Paulo diz, uma largata virando uma borboleta. Depois que a largata virou uma borboleta, a borboleta nunca mais voltará a ser uma largata. Ela pode falhar, cair, mas ela nunca mais será uma largata. Impossível. Aquele que recebeu um novo coração, se tornou uma nova criação, voltar ao seu estado de origem. A Bíblia não ensina isso. Um cristão verdadeiro, ele é redimido. Quando nós cremos, nós somos redimidos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. A palavra redimido, resgatado, no grego, se refere à compra feita, a um preço sendo pago. Então,
Essa palavra, resgatado, redimido, ela era usada quando um escravo, ele era comprado do seu senhor para a liberdade. Então se pagava por o preço do escravo, e ele então era declarado, era deixado livre, ele está livre, ele foi pago, o escravo já não é mais escravo, porque foi pago o preço para a liberdade dele. É a mesma coisa que Cristo fez por nós, ele comprou a nossa vida, por meio do seu sangue. Para um cristão perder a salvação, Deus mesmo teria que revogar a sua compra pela qual ele pagou com o precioso sangue de Cristo. Deus então comprou a nossa vida por meio do sangue de Cristo. Para nós perdermos a salvação, Deus teria que desfazer a compra. Como que isso vai acontecer? Se já foi comprado, se já foi pago pelo sangue precioso de Cristo. A nossa eternidade, a nossa salvação, o nosso resgate. Para nós perdermos a salvação, teria que se cancelar a obra de Cristo em nossa vida, a compra dele, a cruz dele, o sacrifício dele por nós. Nós também não vemos em nenhum lugar da Escritura ensinando que aqueles que foram comprados por Cristo foram devolvidos por Deus. Deus comprou, pertence a Ele. Em nenhum lugar da Escritura nós vamos ver Deus devolvendo os seus escravos de volta para o seu antigo Senhor. Em nenhum momento. Um cristão, ele é justificado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificar, como nós estamos estudando, significa declarar justo. Todo aquele que crê em Jesus como único Salvador e se arrepende de seus pecados, é declarado justo por Deus. Para um cristão perder a salvação, Deus que conhece o futuro, teria que voltar atrás com a sua palavra e desdeclarar o que tinha previamente declarado. Imagina, Deus conhece o futuro, Deus conhece todas as coisas. Deus então vai pegar uma pessoa, vai declarar ela justa diante do seu tribunal, e depois vai voltar atrás e desdeclarar essa pessoa. Não faz o menor sentido. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, inclusive todas as coisas que vão acontecer. Uma vez que Deus nos declarou justo, Ele nunca mais vai voltar atrás, porque a justificação é o pagamento de uma dívida. Cristo na cruz pagou a nossa dívida. Como agora nós vamos ter que pagar a mesma dívida novamente? Não faz o menor sentido. Eu sempre faço esse exemplo. Imagina você, tem uma grande dívida no banco a ser paga, mas você não tem condições de pagar essa dívida. Mas alguém tem misericórdia de você, vai lá e paga essa dívida no banco. Então a sua dívida, ela foi paga por outro, e ela não existe mais. Sendo assim, o banco não pode querer te cobrar mais a dívida, mesmo que não foi você que pagou, mas a dívida foi paga, já não existe mais, uma vez que ela foi paga. Como o banco vai requerer novamente a dívida, se ela foi paga? Da mesma forma acontece com Cristo na cruz. Na cruz, Cristo paga toda a nossa dívida. Como agora nós ainda estamos endividados? O sacrifício de Jesus não foi suficiente para pagar por completa a nossa dívida? Ou se Ele pagou a nossa dívida, Ele mudou de opinião, Ele se arrependeu de ter pagado a nossa dívida e voltou atrás do pagamento? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que volte atrás daquilo que Ele estabeleceu. Se Deus assim nos perdoou, pagou a nossa dívida, nós então fomos perdoados. Então, para perdermos a salvação, teria que ser
desfeito todo esse pagamento jurídico novamente. E nós também não vemos na Bíblia isso nunca acontecer. Deus nunca voltou atrás daquele que ele justificou. E um cristão, ele tem a garantia da glorificação. Romanos 8,30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo no passado, mostrando que aquele a qual Deus salvou, ele será realmente salvo. Como aprendemos em Romanos 5,1, a justificação ela é declarada no momento da fé, mediante a fé. De acordo com Romanos 8,30, a glorificação ela é garantida a todos os que Deus justifica. Se um cristão puder perder a salvação, então Romanos 8,30 está errado, porque Deus não pode garantir a glorificação de todo aquele que ele predestinou, chamou e justificou. Uma vez que Deus, ele nos salvou, ele não vai parar no meio do caminho. Deus, em nenhum momento, ele inicia a salvação em uma pessoa e para no meio do caminho. Nós não temos um exemplo na Bíblia falando isso. Deus começou a trabalhar naquela pessoa, Deus colocou naquela pessoa um novo coração, Deus colocou sobre ela o Espírito Santo, ela creu em Jesus, mas no final, ela não foi salva. Não existe isso na Bíblia. Todos os que o Senhor chamou, esses ele glorificou, todos, sem exceção. Se Deus ele nos chamou, ele vai prosseguir em nós a salvação, até o último dia da nossa vida. Ele vai trabalhar em nossos corações, ele vai abrir os nossos olhos espirituais, ele vai endireitar os nossos caminhos. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la. Você acha que Deus não tem poder? Você acha que Deus não tem poder para te sustentar na presença dele até o último dia da sua vida? Você acha que Deus não tem poder para perdoar os teus pecados? Você acha que Deus não tem poder para te dar um novo coração e manter esse novo coração em você? Irmãos, nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra. Se Ele nos chamou, se Ele iniciou a obra em nós, Ele vai terminar, porque todos os que Ele predestinou, chamou, esses Ele glorificou, esses Ele salvou realmente. Então a salvação, ela não pode ser revertida. Um cristão não pode deixar de ser nova criatura. A redenção e a justificação não podem ser desfeitas, e a glorificação não pode ser desprometida. A salvação, ela não pode ser desfeita. Não pode. Se Deus ele nos chamou, Ele nos conduzirá até o final da nossa vida. E isso para nós, irmãos, é algo glorioso. Porque imagina se tivesse nas suas mãos a salvação. É por isso que você pergunta para as pessoas se elas têm certeza que irão para o céu. A maior parte das pessoas não tem certeza. E elas não têm certeza por quê? Porque elas entendem que dependem dela para a salvação. Nós temos certeza que iremos para o céu, não porque somos bons, não porque depende de nós, mas porque depende totalmente daquilo que Cristo fez por nós. Se a cruz é perfeita, se o sacrifício de Cristo foi perfeito, se Deus é perfeito, e Ele iniciou a boa obra em nós, meu irmão, Ele vai completar, Ele vai nos salvar, nós entraremos no céu. Essa é a certeza dos salvos. É por isso que nós vivemos em paz. Olha o que fala anteriormente. Se nós somos justificados mediante a fé, hoje nós temos o que? Paz com Deus. Em Romanos 5, mediante a Cristo. Por isso que o cristão verdadeiro, ele tem paz. Porque ele entende que ele foi salvo por Cristo.
E nos nossos dias de passagem por este mundo, que são breves, nós mantemos essa graça, é mantida em nosso coração, essa paz. Agora imagina, você crê em um Deus que não é capaz de te salvar? Você crê em um Deus que no meio do caminho Ele vai te abandonar? Você crê num Deus que não te dá certeza de nada? Tudo é obscuro, tudo é abstrato, não sabe de nada, do futuro, do que vai acontecer. Esse é um Deus muito fraco. O nosso Deus, Ele é um Deus que veio para vencer e Ele é vitorioso. Mas existem objeções a respeito disso, de não se perder a salvação. A primeira objeção, eles falam assim, olha, ok, não pode perder a salvação. Então, o que dizer dos cristãos que estão vivendo continuamente em um estilo de vida pecaminosa? E os cristãos que no futuro chegam a rejeitar a fé e a negar Cristo? Então, muitos perguntam, então não se perde a salvação. Mas então esses cristãos que ficam vivendo uma vida no pecado, que são imorais, que dão um mau testemunho, e aquelas pessoas que começaram na igreja e passou o tempo e abandonou a Cristo e nunca mais voltou, o que dizer então dessas pessoas se não se pode perder a salvação? O que nós respondemos com relação a isso? O problema é que é a suposição que eles são cristãos. Mas pessoas que vivem uma vida de pecado e que rejeitam a Cristo, eles não são cristãos. A Bíblia diz que um cristão verdadeiro não vai viver continuamente em um estilo de vida imoral. 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, pessoas que vivem pecando, pessoas que são entregues à imoralidade, vão na igreja, se dizem cristãos, mas vivem no pecado, eles não são cristãos, segundo a Bíblia. Aquele que é cristão, ele recebeu um novo coração. Então, pessoas que vivem um estilo pecaminoso, não é que falham. Pecado, todos pecam. Mas amar o pecado é diferente de falhar em pecar. Hoje, antes, olha para você. Antes, nós amávamos o pecado. Era bagunça, imoralidade sexual, idolatria, embriaguez. Olha o nosso estilo. Éramos mentirosos, dávamos mau testemunho, desonrávamos os pais. Observe o nosso antigo estilo de vida. Mas e depois que Deus nos deu um novo coração? Você continuou vivendo da mesma forma? Você continuou se embriagando? Você continuou imoral? Você continuou dando mau testemunho? Não. E por que nós não continuamos na vida imoral? Porque fomos salvos. Mas e aqueles que vão à igreja e continuam? É porque eles nunca foram salvos. Só tinha a aparência, o exterior, as vestes externas, mas nunca receberam o novo coração. Todos aqueles que receberam um novo coração, eles nunca mais perderão a salvação. Então, quem vive numa vida pecaminosa nunca foi salvo. A Bíblia também declara que qualquer um que abandone a fé, ele também nunca foi um cristão verdadeiro. João diz assim, em 1 João 2,19: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Então, eles saíram do nosso meio, porque eles nunca foram do nosso. Não é trocar de igreja não, viu, irmãos? Saíram do nosso meio, eram aqueles que realmente renegaram a fé em Cristo. Então, João diz, eles não estão mais conosco, eles não estão mais na fé em Cristo, porque eles nunca foram cristãos.
Eles apenas frequentaram a religião, mas nunca se tornaram verdadeiros cristãos. Um cristão não pode perder a salvação. A Bíblia diz em Romanos 8, nada pode separar um cristão do amor de Deus. Nada pode remover um cristão das mãos de Deus. João 10. Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que nos prometeu. Judas 24 e 25. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Então, um cristão, ele não pode perder a salvação. Ou somos cristãos e não perdemos a salvação, ou não somos cristãos. Porque o Senhor, Ele é poderoso para guardar nós. Olha o que Ele diz, guardá-los de cair e para levá-los. Ele vai nos guardar de cair e Ele vai nos levar até a cidade celestial. Por isso, um cristão verdadeiro, ele nunca perderá a salvação. Novamente repetindo, o que o teólogo Luiz Birkhoff diz a respeito da justificação, ele diz assim: a justificação é um ato judicial de Deus, no qual Ele declara, baseado na justiça de Cristo, que todas as exigências da lei são satisfeitas com respeito ao pecador. É um ato, não é um processo de justificação. É um ato judicial. E ele declara, baseado na justiça de Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Quero terminar com a definição de Agostinho de Hipona. Agostinho viveu no século IV. Diz assim, ele dizia sobre a justificação: é a obra mais excelente do amor de Deus. Com o seguinte argumento: a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Então, isso que eu estou ensinando para vocês não é uma doutrina necessariamente minha, não sou eu que inventei. Isso é estudado e é ensinado durante toda a história da igreja. E nós temos Agostinho, né? Muitos consideram Agostinho como o maior teólogo da história da igreja, né? E ele diz isso, que a justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. Por quê? Porque nós não merecíamos e após sermos justificados, continuamos sem merecer. Olha para nós, fomos perdoados por Deus, continuamos falhando, continuamos ainda fazendo o mal para Deus, diante de Deus, e Deus continua ainda nos declarando justo por meio de Cristo. Existe um amor maior do que esse? De nós pecadores, sendo salvos por Deus, continuamos ainda pecadores, muitas vezes duros de coração, e Ele ainda continua ali, mantendo e sustentando, nos guardando, sem que nós merecíamos. Ele poderia acabar com tudo, mas Ele continua nos guardando, continua nos preservando, a perseverança dos santos, né? Doutrina gloriosa, nos mantendo firme até o último dia da nossa vida. É por isso que é a obra mais excelente do amor de Deus, quando nós olhamos isso, porque nós somos perdoados sem merecermos, continuaremos salvos sem merecermos, chegaremos ao céu sem merecermos. A
justificação nossa é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Ele dizia, porque tudo vai passar, ao passo que a nossa salvação e a nossa justificação permanecerá para sempre. Tudo vai passar nesse mundo, mas a nossa salvação Deus manterá eternamente. Irmãos, então essa é a doutrina gloriosa a respeito da justificação pela fé, da doutrina da justificação. Eu espero que os irmãos tenham entendido a respeito disso, que a nossa salvação é por meio da fé. Quando cremos e nos arrependemos verdadeiramente, nós somos declarados no tribunal de Deus justos, mediante a cruz de Cristo. Sendo assim, o Senhor vai nos preservar, nos guardar, nos sustentar até o último dia da nossa vida, para podermos entrar então no céu. Podemos falhar, podemos desviar, estamos sujeitos à queda? Sim, Davi pecou, Davi caiu, mas logo ele se arrependeu. O ímpio que nunca foi salvo, ele não vai se arrepender. Ao cair, ele vai se entregar ao pecado. Mas o cristão verdadeiro, ao cair, ele não vai se entregar ao pecado. Ele vai se arrepender, o coração dele será tocado, quebrantado, e ele retornará. Então, é isso que nós aprendemos. E tudo isso está nas mãos de Deus. É pela graça. Não é porque merecemos. Não é porque somos bons. Não é porque fazemos ofertas, damos cesta básicas, ou ajudamos alguma entidade. Mas é porque Cristo fez tudo por nós. A cruz de Cristo foi suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Amém?